E nesse momento a gente vai ver questão por questão que cai na listening section, tá? E que pode cair, né? Porque não necessariamente vai cair todos esses tipos de questão. A gente não pode prever o que a ATS vai fazer. Mas eu vou te mostrar todas as questões possíveis de cair, ok? A primeira delas é understand the topic or main idea, tá? Essa main idea, a ideia principal, pode estar explícita ou implícita. Se ligue nisso, tá? Por isso que você está ali ouvindo atentamente, né? Ao áudio. Talvez você tenha que generalizar ou sintetizar as informações. É comum que você escute muita coisa sobre um tópico e tenha que fazer esse resumo para responder essa questão. Mas basta estar atento e anotando as palavras-chave que você com certeza vai fazer. Vai conseguir responder esse tipo de questão, porque afinal de contas você passou 2 minutos e meio escutando só sobre um determinado tópico, tá? Não é difícil, né? Você vai ouvir sobre isso 2 minutos, então foi o que eu falei, né? Você será perguntado sobre o principal assunto da aula. Não será perguntado sobre detalhes específicos, minuciosos. Fique tranquilo, mas tenha atenção, tá? A estrutura desse tipo de pergunta geralmente é assim: What problem does the man have? Or does a woman have? What are the speakers mainly discussing? Geralmente é quando é aquela questão, o terceiro áudio, onde tem um professor e um aluno, certo? What is the main topic of the lecture? Qual o principal tema da aula? Lembra que a gente viu um slide que tem 2 quadrinhos e que o quadrinho da direita tem lá um desenho de quadro mesmo, né? Com o tópico principal. Pode ser que a resposta seja só aquilo, tá? Pode ser que a resposta seja só aquilo. Ou seja, aquilo e dizendo, tá falando sobre quem era essa pessoa, sobre o artista que era essa pessoa. Se no quadrinho tiver, por exemplo, o nome de uma pessoa, pode ser que as alternativas sejam, tá falando sobre o artista que essa pessoa foi, tá falando sobre as artes dessa pessoa. Então, você sabe que aquele é o tema principal. Mas pode ser que ele pergunte, sim, mas está falando o que sobre aquele tema principal? Aquele tema pode ser explorado de várias maneiras, mas está falando sobre o que exatamente, tá? E essa vai ser a main topic of the lecture, ok? What is the lecture mainly about? What does a student... blá, 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 que foi exatamente o que a gente viu no How to Take Notes, né? O que é que o estudante estava fazendo ali na biblioteca, né? Vamos embora. Ainda sobre a estrutura, né? According to the professor, what is the one way that blá 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 can affect blá blá blá? What is it, né? Pergunta direta, qual a definição disso? What resulted from the invention of? Aí é uma pergunta mais específica, mas veja que não é um detalhe minucioso, fique tranquilo. According to the professor, what is the main problem about the X teoria, da teoria X? Entendeu? Aí já vai mais aprofundando. Como responder esse tipo de pergunta? É o seguinte, você presta muita atenção ao início do diálogo, porque a principal ideia do diálogo como todo está lá no começo. Então, tenha atenção, tá? E anote as principais palavras, as palavras-chave, certo? Quando você ouvir aquela primeira frase, você já vai tendo uma ideia do que se trata o assunto daquela aula, do que se trata o assunto daquela palestra, daquela lecture, ou do que está sendo discutido entre o homem e a mulher, né? Como no caso do primeiro áudio. E aí você presta bem atenção ao início do diálogo, desenvolve a ideia, e à medida que você vai ouvindo, você vai alinhando a sua ideia, tá? O segundo tipo de questão é understanding the function of what is said. Entendendo a função do que foi dito. Essa eu acho a mais tranquila, porque você vai ouvir durante a pergunta um trechinho do áudio, né? Que já foi reproduzido uma vez, você ouve um trechinho. E o objetivo principal é entender por que aquela pessoa falou aquilo, certo? Geralmente é uma expressão, tá? A estrutura, bem simples. What does the professor imply when he says this? E aí você ouve o áudio novamente do que o professor falou em determinado momento. What does the student says this? Por que o estudante falou isso? What does the professor mean when she says this? A gente tem um exemplo desse aí também quando a gente viu o How to Take Notes, que foi a quinta questão. Geralmente essas questões ficam por último mesmo, tá? Essa questão onde é repetido um áudio do que já foi dito, mas só um trechinho, porque a pergunta é específica. Understanding the speaker's attitude. Nesse tipo de questão,
é muito importante que você preste atenção no áudio como um todo e eu não vou dizer assim no sentimento das pessoas, mas com a maneira como a pessoa fala, você vê se ela está discordando, se ela está concordando, se ela está ironizando. É por causa desse tipo de questão que você precisa prestar atenção nesse detalhe também. Mas, ó, por que essa pessoa demonstrou determinada opinião? Por que ele teve uma determinada atitude, né? Você pode ser perguntado sobre o sentimento da pessoa que está falando, então preste atenção no tom de voz, preste atenção se a pessoa está nervosa, se ela ficou surpresa com algo, se ela está usando ali um sarcasmo, a ironia, se ela está confusa em relação ao assunto, se ela está animada com aquilo, tá? Pode ser que nesse tipo de questão o áudio seja reproduzido novamente também, certo? Não é garantido, mas pode ser que sim, ok? A estrutura é basicamente assim, ó. What can be inferred about the student? What is the professor's attitude towards tal coisa? What is the professor's opinion about tal coisa? What can be inferred about the student when he says this? E aí você vai ouvir um replay. E aí, nesse replay, cara, presta bastante atenção em como é dito. Não só no que é dito, mas em como é dito, tá? Geralmente essas questões são bem comuns naquele terceiro tipo de áudio, onde tem uma discussão entre o professor e o aluno. Ok? What does the woman mean when she says this? É bem parecido com a estrutura do tipo de questão anterior, né? Mas preste atenção na opinião de todas as pessoas envolvidas no áudio, geralmente são duas pessoas, e mais uma vez, no tom em que elas estão falando, tá? O que é que elas estão expressando? Surpresa, confusão, ironia, sarcasmo, excited, they're excited, ok? Vamos embora. Outro tipo de questão é uma coisa importante, na verdade, né? Para você entender a organização do texto, tá? É interessante você saber isso porque você usa isso no momento do reading e no momento do writing. Como assim, Priscila? Geralmente, a organização é a mesma. Você tem um tema, você tem uma opinião sobre o tema e um exemplo. A opinião sobre o tema novamente, outro exemplo, tá? Às vezes com conclusão ou não. Isso é tanto no reading, quanto no writing, quanto nesse tipo de questão, understanding the organization. Você vai ser perguntado sobre a organização geral da aula, tá? Por que o professor mencionou isso? Para exemplificar tal coisa. Qual a relação disso com aquilo? Qual a relação entre uma coisa e outra, entre essa frase e essa outra frase? A estrutura vai ser geralmente assim, ó. How does the professor organize the information that she presents to the class? What does the professor clarify the points she makes about determinada coisa? Aí a resposta pode ser by comparing this to that, entendeu? A estrutura também pode ser assim, ó. How is the discussion organized? Why does the professor discuss determinado ponto? Por que o professor citou esse exemplo? Por que o professor citou determinada coisa? Why does the professor mention? Por que o professor mencionou aquilo, tá? Sempre observe as comparações, os exemplos que o professor está dando, como a aula está sendo organizada, tá bom? Essas questões são sempre para o segundo e o terceiro áudio, ok? O quinto tipo de questão, ó, connecting content. Esse tipo de questão avalia a sua compreensão de relacionar os tópicos que foram discutidos na aula, tá? Você tem que ver como a aula foi organizada, identificar se é uma comparação, se é uma causa e efeito, se tem alguma contradição, se tem alguma concordância, se é um passo a passo, por exemplo, na aula de química, tá bom? Então você vai classificar isso mentalmente, mas é importante que você faça boas anotações para poder conseguir responder esse tipo de questão. Por isso que é importante você fazer as anotações corretas, anotações de palavras-chave e das ideias principais que o texto está te passando. Por isso que eu fiz um vídeo só para como você anota, tá bom? Classifique tais itens em categorias, né? Se é causa e efeito, se é contradição, e aí você tem que ser capaz de identificar a sequência dos eventos. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo para poder atingir tal coisa. A aula foi organizada assim, você já vai estar ligado. Como eu falei, ó, identificar os passos de um projeto, a relação entre objetos, qual a relação entre esse objeto e aquele outro. Depois que colocou, se for uma aula de química, colocou tal reagente, aí acontece tal coisa, e libera um gás, e não sei o quê. Primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo. Tudo como um processo mesmo. A estrutura vai ser basicamente assim, ó. What is the likely outcome of? What can be inferred about? What does the professor imply about? Identify terms or definitions
and steps of the process. Na verdade, sinceramente, quando se trata de uma aula de química, de alguma aula de uma coisa mais exata, é mais fácil de você identificar esse tipo de organização, porque é um passo a passo, é tipo fazer um bolo, tá? Coloca tal ingrediente, mistura, cozinha por tanto tempo e voilá. Agora, quando é uma aula de história, uma aula de arquitetura, uma aula sobre dinossauros, que tem muito, né? Geologia, você tem que estar bem atento e fazer as anotações corretas para poder acertar esse tipo de questão. Ok? Inference question é até parecida com as questões do reading, né? Inference question, você tem que ser capaz de saber o que aquela aula está. Qual a conclusão que você pode tirar daquela aula, né? O que é que você conclui baseado nos fatos que foram apresentados na aula, tá? Ou então na conversa, mas geralmente esse tipo de questão também vem depois dos áudios 2 e 3. Então você tem que entender o contexto, certo? E as palavras-chave que você anotou tem que ser as palavras-chave de fato, que é o que vai estar na questão, certo? A informação pode estar implícita e tem que ser, talvez seja necessário você concluir alguma coisa. Às vezes ele vai perguntar o que é possível concluir a partir dessa aula. E aí você que tem que tirar a conclusão. Às vezes ele pergunta o que o professor conclui a partir da informação. Ou então, o que é que o aluno concluiu a partir da informação que o professor deu, quando é no caso daquele tipo de terceiro áudio, certo? Ó, a estrutura fica mais ou menos assim. What does the professor imply about? Tanana. What will the student probably do next? Né? What can be inferred about? Essa aí é bem direta. What does the professor imply when she says this? E aí você escuta novamente um determinado trecho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Volta esse vídeo quantas vezes for necessário para fixar essas informações que são muito importantes que você entenda antes de fato praticar. E mais ainda, antes de fato fazer a sua prova. Então, muito boa sorte e bye bye. Até o próximo vídeo.